Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Como devem ter notado, estou utilizando a minha própria voz para narrar este vídeo, atendendo aos muitos pedidos que recebo diariamente para fazê-lo. Estamos nos aproximando de um marco significativo, os 10 mil inscritos. E para celebrar essa conquista, decidi fazer um vídeo especial, contando um pouco da minha jornada até aqui. Vou compartilhar a história por trás da criação desse canal e a realidade de produzir esse tipo de conteúdo. Talvez esse não seja o vídeo que vocês esperavam, mas se fazem parte dessa jornada e têm interesse em conhecer um pouco mais sobre mim, o criador deste canal, e os bastidores do nosso trabalho, peço que acompanhem esse vídeo até o final. Para começar, farei uma breve apresentação e compartilharei como os jogos entraram na minha vida. Meu nome é Alex, sou brasileiro, tenho 38 anos, trabalho em tempo integral na área de publicidade. Sou responsável pela produção de materiais publicitários de um grande atacadista que atua em todo o território brasileiro. Desde criança, sempre fui apaixonado pelo mundo dos games. Cresci assistindo meu pai e meus tios jogarem no Atari 2600 que eles tinham. No Brasil, ter console sempre foi um luxo devido aos altos preços. Mas em algum momento durante a década de 90, quando meu pai havia se desfeito do seu Atari, ele me fez uma proposta. Eu poderia escolher entre ganhar um videogame ou uma bicicleta como presente. Sem hesitar, optei pelo videogame, e mesmo com o Mega Drive disponível, ele me presenteou com o Master System. Para mim, isso era algo realmente especial, já que a maioria dos meus amigos naquela época tinham algum tipo de clone do NES, já que o NES realmente chegou muito tempo depois no Brasil, devido à reserva de mercado. Reserva de mercado era uma lei que proibia a venda legal de produtos importados no nosso país. Porém, o Master System e o Mega Drive eram representados por uma empresa nacional chamada Tectoy. O meu primeiro jogo por muito tempo foi o que vocês podem ver ao fundo, o primeiro Sonic lançado para o Master System. Um dos momentos mais marcantes nas minhas sessões de jogos até hoje era competir no Sonic com o meu pai para ver quem chegava mais longe. Se um dia eu tiver um filho, quero que ele jogue comigo, pois esses momentos foram fundamentais para o meu crescimento. Durante a pandemia, decidi fazer transmissões ao vivo de jogos retrôs, onde muitas vezes mostrava mais conhecimento do que habilidade. Essas transmissões eram diárias e duraram por cerca de 2 anos, com foco principalmente em humor e momentos da minha frustração. As pessoas sempre me perguntavam sobre a emulação de jogos e qual era o melhor emulador para jogar aquela plataforma. O começo do meu canal no YouTube era principalmente focado em mostrar gameplays aleatórias de jogos de luta, juntamente com alguns segredos que eu compartilhava sobre The Witcher 3, um título que considero o melhor que joguei na minha vida. Sempre fui um grande fã de jogos de luta 3D, incluindo títulos como The King of Fighters Maximum Impact 2, conhecido também como The King of Fighters 2006, Dead or Alive eu tinha jogado apenas o 5 e o 6, Tekken eu tinha jogado apenas o 3 e o 5. Eu sentia que havia uma lacuna em minha experiência, então decidi explorar os outros jogos da série Tekken e Dead or Alive através de emulação. Foi neste momento que um dos primeiros vídeos que postei de Dead or Alive 3, rodando no CXBX Reloaded, começou a atrair uma quantidade significativa de visualizações rapidamente. Percebi que poderia transformar isso no meu canal, que na época tinha apenas 200 inscritos. Então eu poderia transformar meu canal em uma plataforma voltada exclusivamente para emulação e até mesmo conseguir monetizá-lo no futuro. Os primeiros vídeos do canal eram apenas legendados, mas mesmo assim consegui compartilhar dicas úteis para que as pessoas pudessem rodar seus jogos de forma mais satisfatória. Estávamos então no ano de 2022 e naquela época a pandemia estava chegando ao fim. Os desenvolvedores ainda tinham bastante tempo disponível para aprimorar os emuladores praticamente a cada mês. Percebi que as pessoas estavam interessadas em comparar o real ganho de desempenho. Então, decidi seguir por este caminho. Ao longo do processo, fui me aprimorando com o feedback nos comentários. No entanto, havia muitos canais obscuros que basicamente parasitavam esse tipo de conteúdo. Eles simplesmente postavam gameplays aleatórios ou faziam benchmarks pobres, comparando Yuzu e Ryujinx, sem acrescentar nada, nem mesmo informando sobre a resolução ou configurações que eles estavam utilizando. Eles ofereciam esse tipo de vídeo com conteúdos escassos em seus canais, que variavam entre 4 a 15 mil inscritos. Eu pensava comigo mesmo, eu consigo fazer melhor do que isso. Então decidi pesquisar sobre inteligência artificial para narrar os meus vídeos, para que esses conteúdos pudessem alcançar o maior número de pessoas possíveis.
Comecei a introduzir legendas nos idiomas onde o público era mais frequente, primeiro em inglês, depois em espanhol e por último em português, que já era o meu idioma nativo. E assim chegamos até aqui, aos 10 mil inscritos. Enfrentei também alguns problemas com a plataforma. No início de 2023, houve um bug no algoritmo do YouTube, que resultou em strikes de diretrizes de comunidade sendo aplicado em vários canais. Para quem não sabe, esse é o pior tipo de strike que um canal pode receber. No primeiro strike você recebe apenas um aviso. No segundo, todas as suas funcionalidades como criador são desabilitadas, incluindo a capacidade de postar ou responder comentários por até uma semana. Meu canal recebeu um strike por um vídeo de Metal Gear Solid 3, onde eu explicava os controles de pressão do PlayStation 2. Infelizmente, tentei reportar isso como um erro do sistema, mas não funcionou. Mais tarde, o canal recebeu outro strike desse tipo de forma errônea. No entanto, consegui converter esse segundo strike, após passar por um curso ministrado por YouTube. Agora o canal está seguro e espero não enfrentar mais esse tipo de problema no futuro. E por fim, vamos falar sobre o futuro do canal. Este ano tem sido muito desafiador aqui na plataforma. Existe uma combinação de falta de grandes melhorias dos emuladores e desinteresse por falta do público. Esse desinteresse está diretamente ligado à ausência de melhorias significativas nos projetos. Muitos projetos não têm mostrado grandes avanços significativos há pelo menos 1 ano e meio, o que faz com que o público opte por ficar em uma versão mais antiga do emulador, que considere mais estável ou que ofereça melhor desempenho no jogo que estão jogando no momento. Outro ponto importante a ser considerado é a emulação no Android. Embora esteja evoluindo gradualmente, não posso simplesmente abandonar o Windows e focar apenas em emulação de dispositivos em Android. No entanto, quero deixar claro que, se depender de mim, continuarei me esforçando o máximo para trazer um conteúdo relevante. Já passei muitas noites acordado até as 4 horas da manhã trabalhando para trazer o melhor conteúdo para vocês e continuarei fazendo isso no futuro. Por fim, agradeço a cada um de vocês que me acompanhou até aqui e pretende continuar acompanhando, mesmo que às vezes de forma discreta. Nos vemos nos próximos vídeos.